Ela tá gravando todos os elogios. Depois vai entrar na justiça. Pra uma colorada, eu acho que ela fica bem assim. Depois ela vai entrar na justiça por assédio. Tu vai ser minha testemunha? Tu vai falar também. Olha aqui, ó. Olha se ele gosta de Senhoras e senhores, boa tarde. Convidamos o economista Guilherme Stein para coordenar o painel Políticas Públicas, Avaliação de Escolhas. Guilherme Stein é graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. É professor do programa de pós-graduação da Unicinos. Obrigado. Bom, pessoal, vamos dar seguimento então aos painéis. Né? Esse painel, né, Políticas Públicas, Avaliação de Escolhas, é o painel que eu considero talvez o mais econômico dos painéis. Né? Porque a gente aprende economia, que economia, na verdade, é fazer escolhas dados os recursos escassos. Né? Então você tem que saber o que fazer, que ações tomar, dada a sua escassez. E a sociedade tem que tomar essa decisão, e uma forma pela qual a sociedade toma decisões é através do governo, né? De fazer escolhas sociais. E aí existem dois níveis de escolha. Né? As escolhas das instituições, que são as regras que vão definir, né? As regras do jogo que vão definir como que as pessoas vão atuar no país, na sociedade. E também a questão das políticas públicas. Né? Que políticas que os governos vão tomar para melhorar a vida das pessoas? Como é que eu sei que essas políticas são boas? Né? Como avaliá-las? Quais instituições são boas? Como avaliar quais instituições? Né? E a importância tanto das instituições quanto das políticas públicas. Acho que é sobre isso que vai ser o painel de hoje, dessa parte. E, bom, para dar seguimento ao debate, eu gostaria de chamar, em primeiro lugar, um prazer chamar o professor meu lá do tempo da URGS, o professor Ronald Hilbert, que é professor da URGS, né, pós-graduação, e PhD pela Universidade de Illinois, na Urbana-Champaign. Então, nós somos de palmas. E, bom, e outro professor também, que vai participar desse painel, também é um amigo meu, o professor Felipe Garcia, formado na URGS, né, mestre e doutor pela Universidade, pela FGV, em São Paulo, Escola de Economia, meu colega, e agora professor de pós-graduação do UFPEL. Então, passando. E, bom, a ideia desse painel é que cada um vai ter aí 20, 30 minutos para fazer uma exposição, né? Acho que eles trouxeram slides, uma vantagem em relação aos painéis anteriores, ter os slides. E acho que a gente pode começar então, depois vai ter talvez algumas perguntas aqui que eu posso fazer, a gente vai ter para fazer uma conversa aqui, tá? Então, bom, professor Ronald, o senhor tem o microfone. Muito obrigado, agradeço ao Corecon, em particular aqui ao meu ex-aluno e amigo, Guilherme Stein, pelo convite de estar aqui, de poder conversar com vocês. Só uma questão, deixa eu... Só passar as versões. Já está ligado? O Antônio, a gente está do lado de lá, né? Não, só passando. Acho que sim. Não está tocando. Ok. Resolvidos os problemas técnicos iniciais, podemos começar. Né? O título dessa apresentação é Subdesenvolvimento não se improvisa, liberdade econômica e prosperidade. Eu
mencionei esse título, Subdesenvolvimento não se improvisa, porque imagina a maioria de vocês sejam estudantes de economia. Eu era estudante de economia em meados dos anos 80, né? E a década de 80 foi uma década perdida para o país, né? Alta inflação, crescimento econômico negativo, a grande volatilidade de produto e desemprego. No fundo, foi uma década perdida para o país, né? Os anos do governo Sarney, fim da ditadura militar, um monte de coisas aconteceram, mas os principais fatos da vida econômica, nós não aprendemos muita coisa. E o fato é que agora, nessa década de 2010, muito provavelmente nós tenhamos uma outra década perdida, porque a gente insiste em fazer as mesmas coisas, né? Os mesmos erros de concepção de mundo a gente continua cometendo. Na minha época, a gente tinha, nós alunos de economia, o pessoal que estava iniciando, a gente tinha uma vantagem, que era a vantagem da ignorância, né? A gente não sabia que existia um muro de Berlim e que daqui a pouco ele vai cair. A gente não sabia que a União Soviética não funcionava bem, e ela acabou ruindo no início dos anos 90. Então a gente aderiu assim, em bloco, em peso, a um determinado conjunto de políticas, porque a gente não sabia o que ia acontecer no mundo. Então a gente tinha essa ignorância fundamental, mas assim, é muito triste para mim, como economista profissional, ver que a gente continua, no nível de elaboração de políticas, a gente continua fazendo as escolhas erradas, a gente continua fazendo política econômica muito mal, e a gente não tem aprendido nada nesse processo. É por isso que eu digo que o desenvolvimento não se improvisa. A gente não consegue crescer, a gente não consegue prosperar, porque a gente está naquela história de ficar fazendo as mesmas coisas o tempo todo, achando que um dia o resultado vai mudar. Não vai ser assim. A gente precisa fazer escolhas melhores. Nós não aprendemos uma grande lição do pai, o fundador da economia, que é o Adam Smith, que é essa frase aqui. Essa frase aqui, ela, no contexto dos dois livros dele, Teoria dos Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações, para mim, ela consegue captar muito bem a maneira como ele entendia a economia. Então, a frase diz isso aqui: pouco mais é necessário para levar um Estado ao maior grau de opulência a partir do mais baixo barbarismo, além de paz, impostos leves e uma administração tolerável da justiça. Todo o resto vem com o curso natural das coisas. Essa frase para mim é muito significativa no contexto dos escritos do Adam Smith, porque ele está preocupado com prosperidade. A prosperidade para ele, e a riqueza das nações, não é a riqueza do soberano, não é a riqueza do rei, mas é o bem-estar das pessoas na sociedade. Paz, ele entende que paz é importante, ele tem uma teoria sofisticada de violência, de controle de violência. E a gente sabe, o Brasil é um ponto fora da curva. Nós estamos com 63 mil assassinatos por ano. É o número maior de assassinatos nos países Estados Unidos, Canadá, Austrália, China, Rússia, Europa e Escandinávia. Somando todos esses países que eu citei, não dá o número de assassinatos que tem no Brasil. E a gente sabe, o Adam Smith ele disse: se você acha que vai morrer logo, você vai morrer de forma violenta, para que você investir em capital humano? Para que você deixar de consumir hoje e poupar recursos para o futuro? Controle de violência é essencial para a sociedade prosperar e para a gente começar a tomar decisões em longo prazo que afetam a nossa vida. Impostos leves, o que ele tinha em mente é que tributação não pode ser uma coisa arbitrária. A tributação ela tem que ser previsível e não pode ser em taxas muito elevadas, em grande volume, porque senão você sufoca a vida das pessoas que estão criando riqueza.
E, finalmente, uma administração tolerável da justiça. Aqui também tem um ponto de vista mais econômico, que a administração tolerável da justiça diz mais respeito à resolução de litígios contratuais. Mercados, para funcionar bem, contratos privados têm que ser respeitados. E aí a justiça ela é importante, porque ela não pode ser parcial. Entendendo isso, o Adam Smith ele faz uma grande defesa do Estado de Direito. Ninguém pode estar acima das leis. Essa frase inicial dele, para mim, é muito significativa e é uma lição que nós aqui no Brasil esquecemos. Nós não temos uma administração tolerável da justiça, nós não temos impostos razoáveis, e nós não temos paz. É um dos países mais violentos do planeta. E é por isso que a gente tem dificuldade de prosperar. Fontes de prosperidade de uma nação são as suas instituições. Já tem definição formal, instituições são as regras do jogo de uma sociedade, ou mais formalmente, são as restrições humanamente construídas que moldam interações entre indivíduos. Douglas North, Prêmio Nobel de Economia, é uma área extremamente importante e pode moldar a nossa percepção de como organizar a sociedade. Para a gente entender o problema, e aqui eu vou passar mais rapidamente para o que interessa, como é que a gente deve entender, como é que a gente deve pensar soluções dos nossos problemas econômicos. A gente tem que entender o seguinte: o motor de uma economia não é o governo, é o setor privado. É o setor privado que cria riqueza. Mas o setor privado ele precisa da mão visível do governo. Tem certas coisas que o setor privado não consegue fazer por conta própria, não consegue fazer bem, como, por exemplo, determinar apropriadamente direitos à propriedade. A gente sabe da nossa experiência que toda vez que existe concentração de poder econômico, isso eventualmente vai estar associado à concentração de poder político e dá essa zona que a gente tem no país hoje, de grandes grupos econômicos fazendo contribuições de campanha, corrompendo autoridades públicas vendendo privilégios para os grandes grupos. Isso tudo em detrimento do bem-estar da nossa sociedade, em detrimento do crescimento econômico. E o governo a gente precisa de um governo que tenha consistência ao longo do tempo. E a consistência ao longo do tempo é proteger os direitos à propriedade e garantir um ambiente econômico que permita mercados funcionarem apropriadamente e que permita que dê os incentivos para a gente ter ganhos de produtividade. Os principais fatores institucionais que permitem uma sociedade prosperar são simplesmente esses 4 aqui. A gente precisa de competição em mercados abertos. Os nossos mercados são muito mal organizados, nós somos um país extremamente fechado ao comércio exterior, o nosso ambiente de negócios é muito, muito ruim, é um dos piores do planeta, segundo o Doing Business do Banco Mundial. A gente precisa de competição na política, o que a gente observa, muita gente fala, que democracia é suficiente, mas democracia é uma palavra mal feita. Você pode ter interpretações muito ruins do que seja democracia. Por exemplo, uma interpretação ruim de democracia é 2 lobos e uma ovelha discutindo o que vai ser de jantar. Essa é uma interpretação ruim de democracia. É uma regra da maioria, mas que retira direitos às minorias. E a gente precisa entender que democracia, escolhas coletivas, elas funcionam melhor da mesma maneira que mercados funcionam melhor quando tem competição. Na política, a gente precisa ter competição entre partidos. O que a gente vê é um grande cartel de 3 ou 4 grandes partidos que estão sempre juntos nas mesmas coisas que fazem mal ao país. Isso não é exatamente competição na política. E a gente precisa da regra da lei. Ninguém individualmente ou em grupo pode estar acima das leis. E finalmente, uma coisa que nós economistas costumamos estudar mais frequentemente do que as outras coisas é a estabilidade macroeconômica. A gente precisa ter um regime estável ao longo do tempo, de baixa inflação,
e um regime fiscal sustentável, que significa responsabilidade fiscal. Desde os anos 80, com a inflação louca e galopante, a gente tem feito vários programas de ajuste econômico e sempre o calcanhar de Aquiles, inclusive do Plano Real, é um regime fiscal sustentável. Isso a gente não consegue produzir, a gente não consegue um consenso na sociedade de que é importante o governo viver sob a sua restrição orçamentária. E esses são os 4 fatores que juntos, eles caracterizam as sociedades que enriquecem. Sociedades que enriquecem, elas atendem a esses quesitos. Nós não atendemos a nenhum deles, por isso a gente não cresce. Existem várias maneiras da gente entender esses 4 fatores. Uma maneira que eu acho bastante interessante, não é a única, né? Mas é a gente pensar em termos de liberdade econômica. Né? Quando a gente fala em mercados competitivos, competição na política, a gente está dando um espaço para as pessoas para ampliar o seu escopo de escolhas. Né? Isso é importante. Pessoas conseguindo tomar decisões, ter uma ampla gama de escolhas, as escolhas que as pessoas fazem, no agregado, tendem a ser boas. Então é isso que a gente precisa construir. Por isso eu estou dando ênfase aqui em liberdade econômica como sinônimo de qualidade institucional. Então, a ideia de liberdade econômica é que os indivíduos têm liberdade econômica quando a propriedade que adquirem sem uso de força, fraude ou roubo é protegida contra invasões físicas por terceiros, e os indivíduos são livres para usar, trocar, doar a sua propriedade, enquanto essas ações não violarem direitos idênticos dos outros. Essa é a estrutura que a gente tem que buscar quando a gente quer organizar mercados, quer fazer política econômica. A gente precisa preservar essa ideia de liberdade econômica. E por quê? Porque isso é quase um sinônimo de qualidade institucional. É quase um sinônimo de prosperidade quando se consegue atingir isso aqui. Eu escolhi a ideia de liberdade econômica. Existem outros indicadores igualmente úteis, né? Mas vou dar uma ênfase nisso aqui, porque é bastante claro o que está em jogo. E tem a mensuração de liberdade econômica. Tem um índice que eu gosto bastante, é o índice mais antigo, que é o do The Fraser Institute. Esses dados que eu vou mostrar aqui para vocês dizem respeito ao índice de 2017, mas são dados de 2015. Você tem em torno de 140 países. Você ordena do mais livre ao menos livre, de acordo com esse índice, que é um índice objetivo, né? E você, ordenando, você consegue pegar o primeiro quartil, que são os 25% dos países mais livres, que são os em coloração azul, o segundo quartil, até o último quartil, os países menos livres do planeta. Dê uma olhadinha na cor do Brasil. O Brasil é um dos países menos livres economicamente do planeta. Tá? Na América do Sul, quem são os nossos companheiros? Argentina e Venezuela. Tá? A gente está na direção errada, a gente está claramente na direção errada no que diz respeito à organização da nossa sociedade. Só para a gente contextualizar, os 5 países mais livres com esse índice: Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça e Irlanda. E os 5 países menos livres: Argentina, Algéria, República do Congo, República Centro-Africana e o último é Venezuela. Não acreditem que o que está acontecendo na Venezuela é um evento aleatório. Simplesmente aconteceu lá. É a derrocada das instituições econômicas que leva aquilo. Os países mais livres, agora focando na América do Sul: Chile, Peru e Uruguai. O Chile é o 15º no ranking mundial. O Brasil é o 133º no ranking global, 159 países. E os menos livres na América do Sul é Equador, Brasil, Argentina e Venezuela. O grande problema do Brasil é o seguinte: não apenas a gente está fazendo a coisa errada, mas a gente está fazendo a coisa sistematicamente errada. Ao longo dos anos, ao longo das décadas, a gente tem feito a mesma coisa na vã esperança que um dia vai mudar, mas não está mudando para melhor. Um bom exemplo que a gente pode pensar em termos de liberdade econômica é o Chile.
se a gente quiser fazer reformas econômicas para a prosperidade, o Chile tem a maior renda per capita da América Latina, é o único país que tem crescimento sistemático de produtividade, né? É um dos países mais livres do planeta. Né? Se a gente quiser se inspirar em algum vizinho, né? Que tal se a gente virar os olhos para o oeste e se inspirar no Chile e parar de olhar para a Argentina e Venezuela? Acho que a Argentina e Venezuela não são boas fontes de inspiração. Por que liberdade econômica é importante? Tem 3 argumentos centrais aqui. Primeiro, direitos econômicos ou liberdades econômicas são fundamentais, porque sem direitos econômicos, todas as outras liberdades ou direitos que você queira, elas deixam de existir. E é fácil dar um exemplo. Imaginem vocês que não tenham propriedade nenhuma, nada é de vocês, vocês não têm direitos de decisão nenhum. São outras pessoas que vão decidir o rumo das vidas de vocês. Direitos econômicos são fundamentais. Direito à propriedade privada é um direito humano fundamental, porque ter a possibilidade de ter propriedade privada define um espaço de decisão das nossas vidas. Sem liberdade econômica, direito civil, liberdade política, tudo isso desaparece. Direitos econômicos também são um pré-requisito para desenvolvimento econômico e prosperidade, porque dá os incentivos corretos para a acumulação de riqueza, para inovação. Eles são um pré-requisito para mais amplo desenvolvimento econômico, porque sociedades onde as pessoas são mais livres, as pessoas conseguem alcançar mais facilmente aquilo que elas desejam. É uma pessoa que nasce numa sociedade rica e tem altos valores espirituais, quer passar uma temporada num mosteiro no Himalaia, ela consegue os recursos para fazer isso. Prosperidade econômica, prosperidade material é importante para todas as pessoas conseguirem realizar os seus mais amplos desejos. Então, dessa forma, liberdade econômica é um pré-requisito para desenvolvimento humano. As pessoas conseguem realizar aquilo que elas desejam, seja obter melhor educação, obter melhor saúde, qualquer outra coisa. E agora deixa eu passar rapidamente para os dados. Né? Então, esses aqui são os dados do último índice. Aqui nós temos organizado do quartil mais livre até o quartil menos livre. Isso aqui são médias aritméticas de renda per capita. Países mais livres têm renda per capita mais elevada. Né? Vale a pena a gente investir em instituições que promovam a liberdade econômica. Crescimento do PIB per capita. Países mais livres tendem a crescer mais. Né? Países mais pobres, né, tendem a crescer bem menos. Parcela de renda dos 10% mais pobres em liberdade econômica. Os países mais ricos, os 10% mais pobres, têm uma parcela maior do PIB. Não só o PIB é maior, mas uma parcela que os pobres capturam é maior também. Em países menos livres, esse efeito não acontece. E aqui tem um outro dado que eu queria mostrar. A renda dos 10% mais pobres em liberdade econômica. Aqui também há dólares constantes de 2011. Ser pobre num país rico é muito melhor do que ser pobre num país pobre. Né? Então eu digo sempre para os meus alunos, se um dia eles tomarem a decisão de querer ser pobres, tentem ser pobres num país rico, vocês vão viver muito melhor. Ser pobre num país pobre, a condição de vida não é nada apropriada. Outros indicadores para a gente entender a importância de liberdade econômica. Aqui a correlação com outros índices de direitos políticos. Liberdade econômica se correlaciona muito bem também com liberdade política. Os países mais ricos são democracias estáveis. É muito difícil ter golpe de Estado, guerra civil em países mais ricos. A liberdade econômica faz isso também. Ela promove melhores instituições políticas.
Da mesma forma, os indicadores de liberdade civis, liberdade de associação, liberdade de imprensa, tudo isso melhora com liberdades econômicas. Muita gente diz que a liberdade econômica permite as pessoas demandarem mais outras coisas que desejam. O Milton Friedman, naquele livro famoso dele, Capitalismo e Liberdade, no primeiro capítulo sobre a ordem econômica e ordem política, ele diz exatamente isso. Você está numa situação inicial muito ruim, sem direitos políticos, sem direitos econômicos, consolide direitos econômicos, estabeleça e fortaleça mercados, as pessoas vão prosperar e vão começar a demandar coisas que elas valorizam, como direitos civis e direitos políticos. Nessa perspectiva, ditaduras políticas, elas são biodegradáveis se elas estiverem associadas a liberdades econômicas. As pessoas naturalmente vão demandar mais direitos e vão conseguir. Um bom exemplo disso é a ditadura do Pinochet. Teve um grupo de economistas lá da Universidade de Chicago que conseguiram estabelecer mercados. Foi a ditadura mais sanguinária da América do Sul e ela foi sendo enfraquecida ano após ano. E você teve um retorno normal à democracia no início dos anos 90. Isso aí são os famosos milagres da mão invisível, que o Adam Smith indicou. Outros indicadores de bem-estar. Hoje em dia se fala muito em desigualdade de gênero. Então a ONU montou um índice de desigualdade de gênero e olha a coincidência que tem. Os países mais livres, eles apresentam a menor desigualdade de gênero. Países economicamente menos livres também estão correlacionados com maior desigualdade de gênero. Então fica uma dica para as mulheres. As mulheres que estão em busca de maior igualdade de gênero, que é um objetivo bastante nobre, tentem associar a esse objetivo a expansão de liberdades econômicas. Aí a coisa vai funcionar. Países economicamente mais livres, desigualdade de gênero é menor. Liberdade econômica é satisfação de vida. Então tem essas pesquisas de satisfação de vida, as pessoas dizem que vivem melhor em países mais livres. Então, em suma, por que eu estou enfatizando a ideia de liberdade econômica, da gente consolidar mercados abertos, reduzir custos de transação, melhorar o ambiente de negócios, promover a expansão do comércio exterior, todas essas coisas fazem com que você aumente a prosperidade para todos, você reduz a pobreza, aumenta outras liberdades, são outras coisas que a gente deseja, e melhora a qualidade de vida. O problema do Brasil é que a gente não persegue esse tipo de políticas, esse tipo de instituições. As nossas escolhas são sempre as mesmas. É sempre por um Estado que conduz a vida de todo mundo. É sempre por maior gasto público, é sempre por maior regulação. Nós já perdemos uma década nos anos 80, estamos na iminência de ter uma outra década perdida, que é dos anos 2010 em diante, porque a gente está sempre fazendo as mesmas coisas. Está mais do que na hora a gente refletir a respeito do que a gente está fazendo e tentar um outro caminho. O caminho que nós estamos percorrendo hoje é um caminho em direção ao norte, em direção à Venezuela. A Venezuela começou assim, em condições muito melhores. Nos anos 60, a Venezuela era o país maior renda per capita da América do Sul. E teve esse declínio que culminou nessa catástrofe humana que está acontecendo lá hoje. Há tempo da gente mudar nossa rota. Basta a gente dar uma guinada para o oeste. Basta a gente ver o que o Chile fez. O Chile abriu mercados. O Chile pratica comércio exterior. O Chile tem um bom ambiente de negócios. E o Chile é um dos países economicamente mais livres. Não é à toa que é um dos países mais... É o país mais próspero aqui da América Latina. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Era essa a mensagem central. Eu acho que a gente tem
A coisa boa de estar aqui no Brasil é que tem muita coisa a ser feita, né? Então, vamos arregaçar os braços e vamos começar. Obrigado. Bom, quero agradecer ao professor Ronald, né? Tem uma série de questões aqui que foram levantadas, né? Algumas pessoas que queriam fazer algumas perguntas, né? Mas acho que eu vou deixar isso para depois da intervenção do professor Felipe. Então, por favor, Felipe. Ok. Bom, eu vou discutir com vocês aqui, tá, o processo de avaliação de políticas públicas, tá? E eu proponho essa minha apresentação com apenas 3 gráficos, tá? Tanto que o título eu resolvi chamar de 3 fatos e nenhum segredo. Tá? Avaliações de políticas públicas, 3 fatos e nenhum segredo. O primeiro fato é um que saiu recentemente em diversos dos veículos de informação, saiu no jornal o Globo, saiu na Folha, saiu no Estadão, circulou nas mídias sociais, tá? De que uma família, uma pessoa que tenha nascido no Brasil que esteja entre as 10% mais pobres da distribuição de renda, levaria até 9 gerações para atingir o nível médio de renda no Brasil. 9 gerações. Tá? Isso significa, esse número a gente tem que levar ele ao pé da letra, né, para fazer essa conta, são 600 anos mais ou menos, tá? Mas a mensagem é que na loteria da vida, se você nasce pobre no Brasil, você está muito ferrado. Tá? É essa a informação que se passa para essa cidade. Tá? Como que se calcula isso, como é que se chegaram nesses dados e como é que se fez essa comparação entre diversos países? Basicamente, se pegou o salário das pessoas hoje, tá? Usou como variável independente e se rodou numa regressão em que a variável explicativa principal é o salário do pai quando o sujeito nasceu ou em uma faixa etária similar. Em outras palavras, é o quanto da tua renda hoje ela é explicada pela renda do teu pai. Percebe isso? É uma medida de persistência. O quanto do meio que você está implica no seu desempenho lá na frente. No Brasil isso é super alto. O que significa que se você nasceu pobre, você tem uma grande chance de permanecer pobre. Né? Ou se você nasceu rico, você tem uma grande chance de permanecer rico. Nós temos pouca mobilidade social. E isso passa em larga medida pelo que o professor Ronald colocou aqui. Né? Nós temos instituições econômicas ruins, instituições políticas ruins, né? As coisas não funcionam adequadamente, os mercados não funcionam direito. Tá? Mas, dito isso, né, uma forma da gente tentar controlar ou contornar esse desequilíbrio, essa coisa aberrante, que é a consequência de pobreza, obviamente, desigualdade e tudo mais, seria através de políticas públicas. Tá? Mas antes de falar de políticas públicas propriamente, eu vou dizer para vocês o seguinte, isso é evidente que isso é um sintoma de pobreza. Tá? Você ter uma expectativa de 9 gerações, dado que você é pobre, para atingir a renda média do seu país, isso é um sintoma de pobreza. Tanto que quando a gente olha para os outros países, todos os países que são mais ricos, desenvolvidos, o número de gerações necessárias para você atingir a renda média dada que você é pobre é bem menor. Tá? Durante os anos 90, uma parcela significativa dos pesquisadores de macroeconomia, sobretudo crescimento econômico de longo prazo, tentaram entender qual era a principal força, né, capaz de explicar diferenciais de renda entre os países. Tá? Testaram-se várias coisas, testaram-se acumulação de capital, testaram-se capital humano, educação, né, e testaram-se também a produtividade total dos fatores. Né? A produtividade total dos fatores é a eficiência da economia. É como uma economia consegue combinar o uso de capital e trabalho da melhor forma possível para se gerar o maior volume de produto possível. Né? Produtividade. Tá? E desse conjunto de pesquisas ficou marcado, ficou evidente de que sim, a produtividade total dos fatores ela se sobrepõe aos insumos de forma individual. Tá? É a produtividade total dos fatores, em última instância, que explica diferenciais de renda entre países, entre regiões. E isso importa para a gente falar de avaliação de política pública, porque recentemente se sabe muito bem que a produtividade total de fatores ela é altamente determinada em função da alocação de recursos na economia. Tá? Economias que têm uma melhor alocação de recursos tendem a ter uma maior produtividade total dos fatores. E por que políticas públicas aqui? Porque políticas públicas elas afetam preços relativos.
Né? O pessoal aí que já, enfim, todo mundo que é economista ou pelo menos de economia já se deparou com a caixa de Ehrlich em algum momento ou vai se deparar, e a caixa de Ehrlich fez exatamente isso. Né? Políticas públicas, elas mexem em preços relativos, elas mexem na alocação dos recursos na economia. Né? E a alocação dos recursos da economia é que acaba afetando, em última instância, a produtividade total dos fatores. Depois desse gráfico aqui, eu apresento um outro, né, que traz algumas informações sobre políticas públicas, a utilização de recursos, né, essa mudança em preços relativos que a gente vem experimentando na nossa economia aí ao longo dos últimos anos. Entre 2003 e 2017, aqui são apenas subsídios que atuam pelo lado da despesa do governo. Tá? São subsídios explícitos, basicamente a atualização de preços e juros, né? E subsídios implícitos, como os empréstimos do BNDES. Entre 2003 e 2017, políticas de subsídios, políticas públicas de subsídios explícitos e implícitos totalizaram quase um pouco mais de R$1 trilhão a preço de 2017. R$1 trilhão. Tá? Políticas de subsídios explícitos foram 397 bilhões, tá? Entre 2003 e 2017. Tá? Um exemplo que eu trago ali é o Programa de Sustentação do Investimento, a ideia de fomentar investimentos em tecnologia, subsidiar investimentos em capital, tá? E políticas de subsídios implícitos, tá? Como empréstimos da União ao BNDES, FIES, PRONAF, Fundo de Marinha Mercante, totalizaram aí 636 bilhões de reais. Gente, é 1 trilhão em 15 anos. 1 trilhão em 15 anos dá mais ou menos 70 bilhões por ano, tá? Chutando um pouquinho. Então, 66 bilhões por ano. 66 bilhões por ano, para vocês terem uma ideia, seria um pouco mais do dobro do Bolsa Família. Tá? O dobro do Bolsa Família, com o dobro do Bolsa Família, a gente poderia fazer duas coisas dentro do Bolsa Família. Poderíamos aumentar o programa na margem intensiva, dobrando, por exemplo, os recursos das pessoas que já participam do programa, tá? Ou aumentar o programa na margem extensiva, incluindo mais pessoas para dentro dele. Podemos fazer duas coisas, ano a ano. Tá? Isso aqui é dinheiro pra caramba. E aí eu não preciso nem dizer que o público-alvo desse tipo de programa, desse tipo de política, é infinitamente menor do que, por exemplo, né, um programa como o Bolsa Família. Tá? Bom, dito isso, tá? Esse tipo de política afeta diretamente preços relativos. Por quê? Porque está tornando mais barato para alguns setores o processo de acumulação de capital. Capital migram para setores que talvez não migrariam caso essas políticas não existissem. É esse o ponto. E isso afeta a produtividade de todos os fatores. Talvez diversos projetos de investimento de empresas que não seriam rentáveis sem essas políticas, esses projetos não seriam tocados à frente. Essas empresas e esses projetos com uma produtividade, com uma rentabilidade menor, tendo seus projetos financiados, acabam reduzindo possivelmente a produtividade total dos fatores. Tá? Esse é um ponto. Mas, ainda assim, políticas de subsídio seriam justificadas caso os efeitos, os benefícios sociais fossem extremamente, né, significativos. Tá? Como, por exemplo, geração de emprego. Aí eu digo para vocês o seguinte, nenhuma dessas políticas, ou praticamente nenhuma delas mesmo, de fato, passou por um processo de monitoramento e avaliação dos seus resultados. Né? Foi R$1 trilhão a preço de 2017 que não foi avaliado, foi gasto sem ser avaliado. Né? Avaliado, eu digo, é do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista empírico, né? Para que seja possível a realização de uma análise de custo-benefício, para que a gente possa fazer de fato as melhores escolhas. Não há ideia, né? Não há alguma ideia sobre o retorno que esse dinheiro possa ter dado em termos de bem-estar, benefícios econômicos e sociais. Algumas tentativas, assim, alguns projetos, né, que avaliaram ações específicas. E, no geral, os resultados não são, né, não dão respaldo a efeitos positivos a políticas que são extremamente onerosas. Né? Por exemplo, o Fundo de Marinha Mercante, parte dos seus recursos, eles abasteceram um programa chamado Profrota Pesqueira. Não sei se vocês já ouviram falar. É um programa cujo intuito era fazer uma substituição de uma parte das embarcações destinadas à atividade de pesca. Tá? Especialistas em economia do mar costumam chamar subsídios para aquisição de capital, né, em atividade de pesca como um mau subsídio, porque se trata de um recurso natural. Né? Então tem todo um problema de sobreexploração, etc., que não foi levado em consideração. No Profrota Pesqueira, R$140 milhões até 2007
foram destinados para reparo e construção de 7 embarcações. Gente, é muito dinheiro colocado, né, em poucos beneficiados, né, e faltando avaliação de impacto totalmente nesse sentido. Então, assim, dinheiro há bastante, havia bastante. Né? O ponto é, houve retorno, trouxe benefícios sociais, benefícios econômicos, porque, em tese, pensando em termos de teoria econômica, né, a prudência mandaria ter muito cuidado com esse tipo de política pública, porque, de novo, afeta preços relativos, afeta a produtividade total dos fatores. E é a produtividade total dos fatores que faz com que nós tenhamos um desempenho econômico ruim, né? Estejamos sempre amarrados nessa situação de pobreza. É muito ruim ser pobre no Brasil, você vai ter muita dificuldade de ascender, porque os mercados não funcionam adequadamente. E as políticas públicas, quando não pensadas adequadamente, com base na teoria econômica, passado por um rigoroso processo de experimentação inicial e avaliação dos resultados, elas podem sim, né, potencializar os efeitos negativos do ambiente institucional que já é complicado. Né? Dito isso, eu apresento para vocês o que eu penso que seja, né, a principal ação, ou o principal programa entre aqueles que nós deveríamos dar bastante atenção, deveríamos receber bastante recursos. O que essa imagem aqui traz para a gente? Essa imagem é um scanner de 2 cérebros, tá, de crianças de 3 anos de idade. O que está aqui à minha direita, né, está escrito normal ali, é o cérebro de uma criança que cresceu num ambiente propício ao seu desenvolvimento. Tá? Propício no seguinte sentido: recebeu a atenção da mãe, tá? Ela pôde, foi amamentada adequadamente, foi alimentada adequadamente, tá? Recebeu carinho, atenção, amor, essas coisas todas que são fundamentais para o desenvolvimento da criança, da pessoa, sobretudo do cérebro do ser humano. Tá? Essa aqui não é uma literatura de economia, essa é uma literatura de neurociência. Tem uma porção de estudos que mostram, né, que os 3 primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento do cérebro da pessoa. Né? E a imagem que está à minha esquerda, né, mostra o cérebro de uma criança também com a mesma idade de 3 anos, mas que cresceu num ambiente extremamente diverso, um ambiente de violência, um ambiente de pouca atenção, de baixo estímulo, de baixo desenvolvimento. Né? O que nós percebemos? Que, né, o cérebro de uma criança no ambiente normal é bem maior do que o cérebro de uma criança no ambiente adverso. Tá? Não só é maior, como a imagem também está mais clara. Vocês acharam isso? Sim? A criança, né, do ambiente pior, a foto do cérebro dela é bem mais escura. Significa que várias partes do cérebro não foram desenvolvidas adequadamente, além de ser menor. Né? É o lobo frontal, é o cerebelo, enfim, eu não sou, né, neurologista, mas dá para você ter uma ideia de que o desenvolvimento não foi adequado. E isso traz consequências para toda a vida da pessoa. Tá? Ela vai ter uma pior capacidade de aprendizado na escola. Essa pior capacidade de aprendizado na escola vai custar depois, em termos de salários, quando estiver no mercado de trabalho. Tem uma maior chance de acabar se engajando em atividades ilícitas, com violência, comportamento inadequado dos mais diversos, enfim, é uma porção de restrições sobre a vida da pessoa, né, que ela vai carregar para o resto da vida. E por que eu estou falando isso? Porque tem uma porção de estudos que já documentam para outros países, outras experiências, de que investimentos, políticas públicas, programas sociais orientados à primeira infância, sobretudo os primeiros anos de vida, né, eles têm uma rentabilidade, eles trazem um retorno extremamente superior a qualquer outra alocação de recursos que nós queremos fazer na sociedade. Né? Dito isso, o Brasil engatinhou, né, foi extremamente negligente com as políticas de primeira infância, exceto, né, uma coisa que a gente tem a se orgulhar, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem um programa de primeira infância desde 2003, que é o Primeira Infância Melhor. Tá? O PIN, né, como é conhecido, o objetivo é justamente isso, fazer com que nas famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social haja um acompanhamento desde os primeiros momentos da vida das crianças, né, até os 3, 4, 5, 6 anos, para que o ambiente em que a criança esteja seja o melhor possível para o seu desenvolvimento. E o bacana desse tipo de ação, desse tipo de política, é que ele custa pouco. Tá? Não chega nem perto das cifras dos bilhões que chegam, né, às políticas de subsídios e desonerações, cujos retornos são baixíssimos. Tá? O
PIN, enfim, programas de desenvolvimento infantil, eles custam super pouco. Eu sei os dados do PIN, é algo tipo R$800 por ano por criança. R$800 por ano por criança. Para vocês terem uma ideia, o Bolsa Família custa, em média, por beneficiário, algo em torno de R$400, R$500. O PIN custa um pouco mais que o Bolsa Família. Ambos são baratos. Entendem? Ambos são baratos. O PIN custa um pouco mais. Mas faz sentido, porque imagina, toda semana vai um visitador prestar um conjunto de serviços de atenção, né, às famílias. Então é natural que custe um pouco mais. Mas custa pouco também. Né? Quando a gente olha quanto custa uma criança na educação fundamental, na educação básica no Brasil, é algo em torno de R$4.000. Esses programas custam, né, menos de 20% disso aí. Tá? Quando a gente pensa então que um estudante de educação superior na rede pública custa R$25.000, então ainda menos. Né? Então são programas de alta rentabilidade, né, cujos retornos podem ser galgados ao longo de toda a vida do sujeito e que não geram distorções nenhuma em termos de alocação de recursos. Isso aqui sim, isso aqui é capaz de a gente romper, né, com aquela nossa posição vergonhosa do primeiro gráfico. Levamos 9 gerações para você sair de uma situação de pobreza, de uma situação de universidade, para atingir a renda média. Né? É algo em torno de R$400 hoje para baixo, quem está entre os 10% mais pobres do Brasil, né? E a renda média é R$1.000 e R$1.050, alguma coisa assim. Nós estamos falando, a renda média não é algo tipo, né, minha vida muda de verdade. Não é, tá? Mas, olha, imagina o tamanho da dificuldade de atingirmos um nível, pelo menos, razoável. Né? Então, enfim, essa era a minha proposta, de mostrar para vocês o quanto que a gente tem, o quanto que a gente gastou, quanto foi gasto no Brasil ao longo dos últimos anos em termos de políticas públicas. Né? E, enfim, essas políticas deveriam ter dado um retorno muito maior. A gente não sabe, para a maior parte delas, nós não sabemos absolutamente nada, porque elas não foram avaliadas. Isso é uma coisa importante. Né? No Brasil se gasta muito com política pública e até então a avaliação de políticas públicas é uma coisa que passa distante, né? Por diversas razões. Primeiro, porque do ponto de vista político, dificilmente, né, um governo quer ser avaliado. Esse é o primeiro ponto. Né? Avaliar se os recursos estão gerando retornos ou não é uma coisa de pouco interesse. Né? O segundo é que também falta um pouco de capital humano para trabalhar na avaliação de políticas públicas. Tá? São poucas essas pessoas, de fato, que entendem o instrumental metodológico para participar das avaliações de políticas públicas. O bom